Fala galera, chegamos na questão número 6, que equivale à questão número 3 da página 92 do módulo 2, agora da nossa frente C. É uma questão teórica, mas também que envolve vetores, e ela fala de campo elétrico, beleza? Ele quer descobrir, a questão quer descobrir em qual desses pontos aqui, P, Q, R ou S, onde que o vetor campo elétrico ele pode ser nulo. Ou, na verdade, ele pede onde que você vai ter uma situação de equilíbrio, onde você vai ter uma situação de equilíbrio. Lembrando que, no caso da situação de equilíbrio, o vetor, ele, o somatório das forças, no caso, o somatório dos vetores campo elétricos tem que ser iguais a zero, beleza? Tudo bem? Bom, eu vou começar justamente aqui entre a carga mais Q e a carga menos Q. E a questão também diz pra gente que o módulo da carga 1, que é positiva, é maior do que o módulo da carga 2, que ele é negativo, tudo bem? Como ele está falando em campo elétrico, lembra que cargas positivas, as linhas de campo, o vetor campo elétrico, né, que é tangente a essas linhas de campo, eles saem do meu condutor. Enquanto que quando eu tenho uma carga negativa, esses caras chegam, as linhas de campo chegam ao meu condutor. Então o vetor campo elétrico, ele é sempre tangente a essas linhas. A gente pode interpretar da seguinte maneira, né? A direção e o sentido do campo elétrico, em algumas situações, acompanham o sentido e a direção das minhas linhas de campo, beleza? Ou das chamadas linhas de força. Então, aqui, entre Q, quer dizer, nos pontos Q e R, o que a gente vai ter é o seguinte, né? Bom, repara que a carga mais Q gera um campo de afastamento. Então, se ela gera um campo de afastamento, ela vai estar apontando para lá, beleza? Em relação tanto para Q quanto para R. Então vai estar apontando para lá, vou chamar então esse daqui vai ser o campo 1. A carga 2, que ela é negativa, vai gerar um campo de aproximação, que também vai estar apontando na direção e no sentido dela. Então esse daqui é o campo 2, campo gerado pela carga 2. Repare que você vai ter dois vetores que apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Então, dado a soma vetorial, o vetor resultante aqui vai ser um vetor que aponta nessa direção e nesse sentido, né? Horizontal, que aponta da esquerda para a direita. Então ele não é nulo. Então no Q e no R eu não tenho o equilíbrio eletrostático, beleza? Porque esses vetores gerados, né, o vetor campo elétrico gerado pela carga 1 e o vetor campo elétrico gerado pela carga 2, estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, quando eu somar esses dois vetores, o vetor resultante vai ser um vetor que aponta na horizontal da direita, quer dizer, da esquerda para a direita. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Agora eu vou dar uma olhadinha do que acontece no ponto P. No ponto P, repare que o ponto P ele está próximo da minha carga 1. E pela minha questão, ele também diz ali, né, que o módulo da carga 1 é maior do que o módulo da carga 2. E a distância de P a carga 2 também é grande. Então, nessa situação, né, no ponto P, o vetor gerado pela carga 1 vai ser um vetor de afastamento, então um campo elétrico que aponta para fora do meu condutor, beleza? Vai ser grande, esse daqui é o campo 1, enquanto que esse cara aqui, gerado pela minha carga 2, ele vai ser um vetor pequenininho, porque quanto maior a distância, lembra, o campo elétrico, ele não é K, Q sobre D ao quadrado? Então, ó, quanto maior a distância, menor é o campo. Então, o campo gerado pela carga 2 vai ser menor. Quando eu fizer essa soma vetorial agora, né, o vetor resultante vai ser um vetor que vai ter a direção e o sentido do cara de maior módulo. Quem é o cara de maior módulo nessa situação? É justamente o vetor. O vetor é 1, que é o vetor gerado pela carga positiva 1. Então aqui você vai ter o seu vetor resultante. Não é uma situação de equilíbrio, então também não pode no ponto P. Só nos resta, então, acreditar que é no ponto S, né? Que é sobre o ponto S. Vamos tentar analisar o porquê que é sobre o ponto S. Então, lá sobre o ponto S, você vai ter a carga 2 próxima a esse ponto, beleza? Então ela vai gerar um campo de aproximação
de aproximação. Então tá aqui, ó, o campozinho gerado por ela. Então vale aqui. Outra coisa que é importante, né? Lembra que a gente pode olhar agora aqui, ó, né? O E1, ele é K, Q, pela distância também ao quadrado. Como o módulo desse cara aqui é maior, o campo gerado por ele também é maior. Só que como ele vai estar numa distância maior, isso daqui vai ser, né, com uma distância maior, o campo vai ser menor. Então haverá uma compensação entre esses dois caras. Beleza? Aqui, quanto menor o campo, quanto menor a distância, maior o campo. Então nessa situação, eu posso ter um equilíbrio ali, ó, entre o vetor 1 e o vetor 2, o vetor campo elétrico 1 e o vetor campo elétrico 2, de modo então que ocorra o equilíbrio entre eles, né? O módulo entre eles vão ser iguais. Então por isso que é o ponto S aí, e o gabarito fica sendo a nossa letra C de casa. Beleza? Então, de novo, né, uma análise vetorial, a gente não fez conta nenhuma, mas é importante você dar sempre olhando para isso. Beleza? Vamos resolver mais problemas, galera. Sua prova é quarta-feira e você não pode dar mole. Eu acredito em você e a vaga é sua. Vamos lá?